Olá, boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor e tantos outros que têm acompanhado esses momentos de meditação na Palavra de Deus, especialmente nas quintas-feiras. Nós agradecemos a Deus, eu agradeço a Deus por sua vida, pela vida de cada um dos irmãos, de cada um desses que nos acompanham e que a Palavra de Deus possa de fato estar edificando suas vidas para a glória dele, é claro. Nós falamos na última quinta sobre o ensino de perdoar uns aos outros e como a palavra de Deus nos chama a atenção para isso como um fato e um ato, né, uma atitude cristã. Os cristãos, eles compreendem bem o significado do perdão. Nós vivemos porque fomos perdoados por Cristo e Ele nos ensina também a perdoar essa e outras coisas que faz a comunidade cristã ser diferenciada e diferente. Portanto, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre a edificação uns dos outros, ou melhor, edificai-vos uns aos outros, que é também um tema da mutualidade cristã. Dizem que existem uma infinidade de ordens e orientações sobre essa mutualidade da convivência cristã. Então, nós estamos falando algumas às quintas-feiras. Amai-vos uns aos outros, cuidai-vos dos outros, e aí por diante. Sujeitai-vos uns aos outros. E nós queremos falar nessa noite sobre edificai-vos uns aos outros. O texto que nós queremos compartilhar, eu desejo compartilhar com os irmãos, está ali em Efésios, capítulo 2, os versos 19 e 22. Também vamos encontrar alguma coisa ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 até o 11. Aqui em Efésios, também um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, também versos 11 até o 17, temos algumas informações que nos enriquecerão muito sobre essa ordem, esse mandamento, esse imperativo de edificar uns aos outros. Efésios 2, 19 e 22 diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O tema da carta aos Efésios ele passa pela necessidade de se enxergar a unidade em Cristo e o propósito de Deus para o mundo por intermédio da igreja que ele reúne, que ele ajunta. Um dos temas tratados internamente nessa carta é a edificação da própria igreja. Edificação nos traz a ideia de uma construção, edifício, incluindo também a sua manutenção. É impossível alguém que construa e edifique uma casa, uma obra, uma construção onde vai morar, onde vai habitar e não se preocupe em mantê-la sempre cuidada, olhando sempre as bases, os alicerces, as paredes e por aí afora, as portas. É uma obra necessária, a edificação e o cuidado, mas aparentemente é uma operação que nunca acaba, ela está sempre acontecendo. Assim, edificar uns aos outros, por exemplo, é uma prática que a igreja cristã precisa estar vivendo sempre. É um trabalho contínuo dentro da igreja. Todos nós estamos continuamente trabalhando nesse propósito de edificar uns aos outros, porque na verdade é uma orientação bíblica para a igreja. Aliás, se isso não acontecer, não determina um cristianismo autêntico sobre a base que é Cristo. Edificar pressupõe, então, construir sob fundamento forte. Assim são as construções de alvenaria no mundo, e algumas delas muito antigas até, porém de longa durabilidade. E a gente tem visto, né, na história e nos países grandes obras construídas com durabilidade de centenas de anos. Mas mesmo que tenham as melhores fundações, ainda não se descobriu uma base
tão resistente que possa durar por séculos e mais séculos sem se deteriorar com as intempéries, com os desgastes naturais que recaem sobre essa construção. No muito, a gente precisa ver que os governos, os donos são obrigados a fazer algum tipo de restauração, senão realmente cai. Elas vão caindo e algumas delas são preservadas apenas como valor histórico. Aqui em Efésios 2, 19 ao 22, Paulo descreve para a igreja de Éfeso, encorajando aqueles irmãos à fé, lembrando eles da graça salvadora de Jesus Cristo, ali no capítulo 2, versos 5 e 6, nós não lemos, diz assim: Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está falando da base da igreja, o que vai repetir mais adiante no texto que nós lemos, ali em Efésios 2, 19 e 22. Mas ainda no capítulo 2, verso 7, ele menciona o alcance dessa salvação como sendo algo que resiste ao tempo e vai se multiplicando à medida que esse tempo vai passando, bem diferente das construções de alvenaria. A obra de Deus em nós, a salvação, ela vai resistindo ao tempo e nos conduz à eternidade. Ali no 2,7 diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está ensinando que nossa salvação se deu através de uma obra restauradora e regeneradora de Deus em nós, e cada vida salva individualmente, como pedras vivas, que a gente vê lá em 1 Pedro, por exemplo, vai formando o edifício chamado corpo de Cristo, que nós também chamamos mais popularmente de igreja. Estávamos anteriormente edificados sobre base fraca, base perigosa, como areia, e, portanto, condenados à queda e destruição total. Eu estou usando essa metáfora da areia porque Jesus vai usá-la falando da obra feita sobre a areia. A nossa vida sem Jesus, anteriormente, então, ela estava edificada, mas sobre um lugar perigoso. É como, então, essa parábola que eu falei de Jesus, e ele conta para os seus discípulos e aquela multidão que o ouvia de longe, encerrando o sermão lá do monte, ali em Mateus 7, 24 a 29, ele diz para eles que nem todo, né, a pessoa, o homem, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E para ilustrar essa afirmação de que nem todos esses entrarão no reino dos céus, Jesus então conta a parábola do homem prudente e do homem insensato. Esses adjetivos se relacionam respectivamente a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, o prudente, e um outro que a construiu sobre a areia, o imprudente ou então o insensato. As bases que eles edificaram, elas são totalmente diferentes. Uma é uma base segura, outra é uma base perigosíssima, insegura. Éfeso, que é o texto que nós lemos no começo, a cidade ela era bem a oeste da Turquia, ela tinha uma cultura comum a uma cidade que estava a 1.800 quilômetros de Jerusalém, que Jerusalém foi o berço do Evangelho. Portanto, o povo de Éfeso, em sua maioria, eram chamados de gentios. Os poucos judeus que haviam ali não somava, né, um grande número. No entanto, Paulo leva o evangelho a Éfeso e lá deixa por um tempo o casal Áquila e Priscila e posteriormente o jovem Timóteo como pastor. Nos versos 19 e 22, então, o apóstolo, como que concluindo sobre a salvação abrangente de Deus através do Senhor Jesus Cristo, assegura então aos Efésios, nessa carta, aqueles crentes, que eles foram chamados por Cristo para fazer parte da família de Deus, da família cristã. Não havia nenhuma barreira de impedimento, porque Cristo foi quem os salvou. Não precisavam nem de visto, nem de entrada, ou mesmo um passaporte para fazer parte dessa família, porque Cristo os alcançara, os regenerara pelo poder dele mesmo, ensinado no Evangelho. Eles faziam então parte da família dos santos. E essa família não está limitada por imposições humanas,
porque essa libertação ela veio pela graça de Cristo, que a gente vê lá em 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A base, então, onde a igreja está edificada, bem assentada, é o Senhor Jesus, a pedra angular que ele está falando também nesse texto aí do 19 ao 22. Sobre essa pedra angular, todos os salvos são edificados, porque essa edificação na vida das pessoas se dá justamente pela justificação e santificação, ou seja, pela salvação que Deus opera em cada um. Um mesmo e único Espírito é o que une este corpo edificado em Cristo. Por isso não há confusão e também não há nenhum tipo de insegurança nessa construção feita por Jesus Cristo. Agora, então, como corpo edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ali a gente percebe isso em 2,20, e a base é Cristo, essa base consistente, a igreja, então, ela cresce, mas ela não cresce desorganizadamente, porque ela está edificada sobre a pedra angular, que é Cristo. Por meio dessa obra regeneradora e santificadora de Cristo e também do Espírito Santo, nos tornamos, e a igreja se torna, então, santuário. E é interessante que parece redundante que Paulo fala, nos chama a atenção para o quanto Deus operou favoravelmente em nós, sobre nós. Ele nos chama de santuário santo no Senhor, aí no verso 21. Paulo está dizendo que, de fato, nós não somos mais as mesmas pessoas, que, de fato, o nosso fundamento já não é mais o antigo, mas agora é Cristo. Nós somos santos porque Cristo nos tornou santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos santos no Senhor. Paulo afirma que os efésios são juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por meio do seu Santo Espírito. Notemos que Deus salva a cada um, mas o ajuntamento dos salvos apresenta um único corpo. São várias pessoas salvas formando um único corpo, criado pelo único Deus, salvos pelo único Cristo e habitados pelo único Espírito Santo. Deus agora usa a própria igreja no processo de edificação mútua. Para isso, ele dá dons à igreja por meio do Espírito Santo que em cada um de nós, ou em cada um dos membros da igreja habita. Como a gente percebe ali em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11. Olha o que diz. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Que maravilha nós olharmos a operação de Deus através dos dons espirituais dentro da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Deus usa a igreja. Muitas vezes eu não sei tratar algumas coisas, mas o meu irmão sabe. O outro meu irmão sabe tratar uma outra coisa e cuidar de uma outra coisa. E Deus vai usando a igreja nessa edificação, nesse crescimento. O Espírito Santo designou dentro da igreja profetas, evangelistas, pastores, mestres, por aí afora, justamente a fim de que o corpo fosse edificado e fosse fortalecido, não pela sabedoria e o conhecimento humanos, mas pela palavra e poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Por isso que os dons, eles vêm de Deus, não vêm das pessoas. E a prática deles edifica o corpo. Tanto que no verso 7 diz, visando o bem comum. E cada um edifica o outro, usado pelo Espírito Santo, que fala por meio da palavra. Efésios 4, de 11 a 17, mostra a prática dos dons entre os santos na edificação comum, ali no verso 11. Verso 12 diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Então, o propósito final e contínuo desse corpo edificado é sermos cada dia mais parecidos com Cristo, como a gente vê em Efésios 4:13. Glória de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Isso é igreja e não isolacionismo. Quando eu estou falando de isolamento, não estou falando por causa do Covid. Estou falando do isolamento que muitas pessoas procuram. Isso não é igreja. Isolamento intencional, você pode até dizer que é igreja, se seu isolamento é intencional. Eu participo da igreja, eu não vou aos cultos, eu não me reúno muito com os membros, mas eu sou igreja, eu me considero igreja. Então, você pode até dizer que é igreja, e é isso que quero chamar a sua atenção, mas não faz parte do corpo. Ser igreja é ser instrumento do Espírito Santo na edificação mútua. Todos são usados por Deus na edificação através dos dons espirituais. A edificação do corpo se dá pelo pleno conhecimento, pelo ensino e prática do Evangelho puro de Cristo, sem falsas doutrinas, obviamente, e por isso que chama-se edificação sobre base sólida. Não é sobre livros e fundamentos humanos, mas aquilo que Cristo nos deixou como ensino. Quem não faz parte do corpo, impossível de ser também edificado. Deus usa todos os membros do corpo, ele usa cada parte e ninguém fica ou pode ficar de fora. Não há como alguém achar que faz parte do corpo se não se envolve ou coopera na edificação pelo poder do Espírito Santo. Então, quem faz parte do corpo participa também do corpo. Precisa haver unidade da fé em um só Deus, um só Cristo e um só Espírito. Igreja que se edifica mutuamente por meio da palavra e também por meio de prática dos dons, ela não sofre com falsos ensinos e com falsas doutrinas também. Ela está bem sedimentada, bem alimentada, bem ensinada, à unidade de fé sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo ensinou assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Meus irmãos, os dias finais, eles se aproximam. Pedro escreveu sobre isso e nós estamos vendo que esses dias nos parecem tão próximos. Então, nós não podemos mais perder tempo com ensinos pobres e falsos, ensinamentos que nos são passados, que não refletem o verdadeiro evangelho, que não nos confrontam com o nosso pecado e com a boa vontade de Deus. Não podemos mais perder tempo com essas coisas. Precisamos aprofundarmos na boa palavra de Deus para que a igreja seja bem edificada, não seja uma igreja confusa. Para ajudá-los nisso, possivelmente nós faremos um pouco mais adiante, assim talvez terminarmos essa série, também uma outra série de exposições sobre dons espirituais, com esse propósito de edificação mútua. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos anime e que Deus nos encoraje a cada dia para que nós possamos nos edificar e edificarmos sobre a palavra de Deus, edificar mutuamente uns aos outros, igreja cuidando da igreja, irmãos cuidando de irmãos, para que sejamos uma igreja forte. E muitas vezes esse cuidado, esse crescimento, essa edificação, ela vai acontecer nas nossas exortações, né? Aquele momento que nós dizemos não para o irmão, mas encorajando pelo melhor caminho, pela melhor decisão e sempre sendo pela palavra de Deus. Assim que Deus abençoe a todos vocês e edifiquemos-nos uns aos outros, para a glória de Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, porque na Tua palavra, Senhor, nós encontramos bons ensinos e não poderia ser diferente, Senhor, porque o Senhor nos ensina a verdade e a única verdade. Obrigado, meu Deus, porque somos edificados em Cristo. O Senhor nos chamou, Pai querido, o Senhor nos salvou e o Senhor, ó Pai, nos deu dons. Ó Pai querido, ajuda a Tua igreja para que os dons sejam desenvolvidos para a glória do Senhor, para a edificação do corpo, para o crescimento do Teu povo, da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunhas do Senhor, através da vida que vivemos, Pai. Uma vida que não convive e aceita mais a presença do pecado
como rotina. Muito pelo contrário. Agora, ó Deus, uma vida de santidade, pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera favoravelmente em nós. Muito obrigado, nos abençoe e abençoe os meus irmãos também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus seja com todos vocês, meus queridos irmãos, guardando e dando paz aos seus corações.